Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Vamos ficar de pé para nós orar, para nós dar início ao nosso estudo, no qual, na outra aula, nós falamos sobre salvação. E eu estou gostando das pregações, está tudo no contexto, né? Sempre nas pregações falando sobre salvação. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a graça, o que é graça, né? Não é só a gente olhar para a pessoa, eu achei graça nessa pessoa. E às vezes Deus olha para nós e fala isso também, né? Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono, de descanso que nós tivemos. Senhor, muito obrigado pelo ar que nós respiramos, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de viver mais um dia, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia das igrejas. Senhor, tem misericórdia da nação, Senhor. Sara, Senhor, a nossa nação. Senhor, nos ajude, meu Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que estão à frente, Senhor, desse trabalho. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que fortaleça o nosso espírito, a nossa alma. Senhor, nos ajude. Ó Espírito Santo, seja um mestre por excelência no nosso estudo, para que nós possamos entender, guardar e praticar a sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Então, na outra aula a gente falou sobre a salvação pela graça, né? Vou só recapitular alguma coisa aqui. O que é a salvação pela graça? É o ato, o efeito de salvar. Então, hoje, nosso objetivo na igreja, ou nos caminhos do Senhor, muita gente usa a expressão, está na presença é uma coisa, e está nos caminhos de Deus é outra coisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, nós precisamos de quê? De alimentarmos mais da palavra de Deus para que nós possamos ser salvos. Que a Bíblia fala, aquele que permanecer até o fim, será. Não está falando que vai ser salvo, não. A gente tem que observar alguns detalhes na Bíblia. O pastor Vanil falou aqui muito bem, aqui com propriedade, né? Tem que ler a Bíblia para a gente entender. O que é esse será? Ah, eu converti hoje, eu já estou salvo. Não é isso não. Então, tem uns detalhes na Bíblia, porém, será, se, né? A gente tem que entender um pouquinho disso aí para a gente não ser ludibriado, porque muita gente é enganado sim, gente. Porque tem pessoas que têm boa retórica, boa fala e convence a gente sim. A Bíblia é repleta de coisas que a gente não pode fazer, né? Tem muitos ensinamentos que a gente não pode adquiri-los. Por quê? Eles são falsos, né? Tem uma lista muito grande na Bíblia sobre isso. Lá em Efésios fala, Timóteo fala, né? Próprio Apocalipse fala, né? Uma lista muito grande de coisas que a gente não pode obter para a gente. Porque é muito fácil a pessoa chegar, te convencer de alguma coisa. Se a gente tem uma base bíblica, já fica bem mais fácil. É igual a revelação. O pastor pregou muito bem aqui. Eu adorei a mensagem que ele pregou aqui hoje, né? Então, a pessoa chega, olha para sua cara, já está tendo revelação. Que revelação é essa? Você sentiu no coração? Está de acordo com a Bíblia? Pode acreditar. Porque falar, vai acontecer isso na sua vida, a pessoa está querendo te agradar, irmão. Eu estou cansado de ver isso. A pessoa fala, não, você está tão bonito. Lá em casa tem uma coisa lá que não fala mentira comigo, não. E é grande, é desse tamanho assim, é o espelho. Eu sei a minha deficiência, careca, barrigudo, já estou um pouquinho idoso, né? A pessoa está querendo me agradar. A revelação é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está querendo te agradar, ganhar credibilidade naquilo que ela está te falando. Então a gente tem que ir para a Bíblia, né? Teve uma pessoa aí, teve uma revelação comigo. Eu falei, irmão, onde é que você tirou isso? Não, eu falei, não, esse cara está querendo me agradar. Eu falei assim com ele, lê Jeremias 14, 14, depois a gente conversa. Aí, passado 3 dias, ele veio, me procurou e falou assim, você pegou pesado comigo. Eu falei, meu querido, primeiro que eu não escrevi Bíblia, tá? Então, eu estou te respondendo o que está na Bíblia. Eu gosto de Bíblia, né? Não peguei pesado com ele. Você mostra a pessoa lá dentro. Agora, aqueles que não preparam nada, às vezes vêm até pregar. É o que o pastor falou aqui, ó. Ó os profetas. Chega aqui, vê o que Deus tem para falar com nós. Você abriu a Bíblia, meu irmão, Deus já está falando com você, né? Aí está lá. Judas enforcou. Não, não é essa não, Senhor. Fala comigo. Faz o mesmo. O que é isso?
Não, você tem que preparar, meu irmão, você tem que ler Bíblia. Né? Como é que a gente vem para a igreja? A gente tem aquela forma de falar assim, eu vou buscar Deus. Como é que você vem buscar Deus na igreja? Você vem buscar lendo a palavra. E como é que você encontra? Orando. Deu para entender? Você busca lendo e encontra orando. A Bíblia é repleta de versículos. Né? Eu gosto muito lá, 1 Pedro 3,15, né? Principalmente, você tem que estar preparado, irmão. Agora você vai ficar só ouvindo o que os outros falam? Não, peraí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é me libertar de imagem, de idolatria, não é isso não. Né? Às vezes é da própria pessoa que está sendo liberta dela. Foi o que o pastor pregou aqui. Né? Então a gente não pode ficar só nesse mimimi, não. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça. O que é graça? É favor que se dispensa ou se recebe, favor imerecido. Vamos lá no Salmo 85? Salmo 85. 10. Salmos de número 85 e o verso é 10. Vou ser repetitivo, gente. Salmo, ele não tem capítulo, viu, gente? Se você vê a pessoa falar, Salmo e capítulo, está falando tudo errado. Salmo, ele é número. Por que ele é número? Ele é de 1 a 150, então ele é o quê? Ele é versículo, né? É número e versículo. Por exemplo, os Salmos, ele de 1 a 100, tem quem escreveu. 50 Salmos não tem Bíblia nenhuma, fala o nome de quem escreveu. Ele é anônimo, tá? Isso aí a gente tem que tirar um tempinho para a gente ler isso. Ou então fazer um curso aí para a gente aprender. Amém? Diz assim, a benignidade ou a misericórdia e a felicidade se encontraram. Coisa bonita, né? Eu gosto muito desse versículo. A justiça e a paz, o quê? Fizeram o quê? Beijaram. Hoje a gente está podendo nem beijar a mulher, né? Por causa desse negócio da pandemia aí, nem eu não ligo para isso não. Fui no dentista levar minha esposa, nós estamos tratando de dente com a dentista aí. Ela falou, você não pode ficar perto não. Eu falei, eu dormi com ela a noite inteira, minha filha, por que eu posso ficar perto dela? Então, gente, o que está falando aqui? Que as duas, elas são até gêmeas, né? Elas se encontraram. Por que elas se encontraram? Porque às vezes a gente vem para a igreja cheio de problema, igual quando eu vim, né? A gente tem que ser grato por isso, né? Porque duas coisas, irmãos, nós precisamos ter. Primeiro é o caráter, o pastor Vanil pregou aqui, né? E o segundo é gratidão. Eu sou muito grato àquelas pessoas, né, que oraram por mim. Tem uma aqui, né? Uns falam mãe na fé, né? Aquela é mãe de duas moças ali, né? Mas ela orou muito por mim, que é a Valquíria, né? Por mim e para minha família. Louvo a Deus pela vida dela, né? E outras pessoas aqui na igreja, né? Então, quer dizer, os problemas que eu tive, aí eu encontrei o quê? A benignidade e o quê? E a felicidade. Então, quando a gente vem cheio de carrapicho para a igreja, né? Alguém ajuda a limpar a gente. Então, aí a benignidade e a felicidade estão se encontrando. Por que elas estão se encontrando? Porque elas são paralelas, não é isso? A justiça e a paz aqui são gêmeas. Se abraçam e se beijam. Isaías 46, 13. Isaías 46, 13. Que diz assim, faço chegar a minha justiça, e ela não está longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião e em Israel, e a minha glória. No livro de Isaías, irmãos, tem tanta coisa boa. A maior parte do livro de Isaías fala sobre o quê? A futura libertação, quando todos estaremos vindo com Deus em perfeita paz, né? Deus oferece o quê?
ele não só oferece apenas uma esperança futura, mas também ajuda para quê? Para as nossas necessidades presentes. Sua justiça está perto de nós, por isso podemos ter a certeza de quê? Da salvação. Por que nós temos essa certeza? Se nós não tivéssemos certeza da nossa salvação, nós nem aqui estaríamos, né? Porque primeiro, a gente tem que ver em quem a gente está acreditando. Nós estamos acreditando no Jesus que já veio ou no Jesus que está para vir? Nós temos que observar isso, né? Em quem que estou sendo acreditado? Em quem eu estou depositando a minha credibilidade? Em quem eu estou depositando a minha confiança? É no que veio ou no que está para vir? É igual as duas gêmeas ali, né? A benignidade e a paz. Então, nós precisamos observar esses detalhes. Porque às vezes a gente lê e passa direto. Nós não podemos fazer isso, né? Mateus 10, 8. Mateus 10, 8. Diz assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. O que é isso, irmão? Tem uma pessoa aqui na nossa cidade, ele é cristão, aí sumiu um animal dele, lá onde eu moro. Aí ele falou: ô fulano, você tem uma chácara por esse lado aí, vou até ser mais enfático. É no que o pastor Vanil pregou aqui. Essa pessoa tem um pastor. Então, você não viu um animal assim? Não? Vi. Se você me der R$50, eu te falo onde é que ele está. O que é isso, gente? O nome dele rodou aí para a cidade aí, né? Acho que ele nem está aí mais, não. Não sou doido de falar nome, porque eu não estou querendo processo. Então, gente, o que ele está falando lá? Recebeste o quê? De graça. De graças dai. Custava ele informar a pessoa? Não, irmão, vi sim, tal. Ele ganharia credibilidade com esse pastor, poderia até estar na igreja dele hoje, ou até poderia ter ajudado a converter essa pessoa, né? Mas então, é o que o pastor Vanil falou aqui, porque muitos irmãos passam a ser mercenário. Ele visa só o quê? Dinheiro. Não está preocupado com a alma, não. Ele está preocupado com o seu próprio umbigo, seu bolso, o seu bel prazer, né? Então não está preocupado com a alma, não. Porque a Bíblia fala que o bom pastor, ele dá o quê? A vida pelas ovelhas, né? Já pensou se você precisa do seu pastor? Tá hora da madrugada, você liga para ele. Alguém lá da casa dele, não, chegou de viagem. Não, ele está cansado. Aí está com dor de cabeça. E não pode te atender. Eu, graças a Deus, na nossa igreja, tem equipe aí, equipe bem preparada, né? Se liga para o pastor e não está, se ele está ou está com compromisso, ele manda alguém, mas atende, né? Então, quando as pessoas batem na porta da casa da gente, eu liguei para o fulano, o meu pastor, a minha pastora não pôde atender e tal, você pode, você tem que levantar e atender, irmão. Qual que é o seu ID? Né? Agora você vai cobrar. O que está falando ali? Você recebeu o quê? De graça. O que você recebeu de graça de Deus? Muita coisa. A gente vê muitos carros aí, né? Presente de Deus. Mas como é que Deus me deu? Ele te deu condição de você ter isso. Tá? Por isso que ele escreveu aqui lá, presente de Deus. Outro está escrito assim, Deus é fiel. Por que não põe embaixo lá? Eu não sou fiel. Escreveu umas palavras bonitas. É até bom, né? Porque a nossa salvação, gente, ela depende de muita coisa, né? Eu gosto de escrever umas frases bonitas, né? Por exemplo, eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Deu para entender? Foi de graça a minha salvação? Não. Irmão, você quer saber uma coisa séria? Para a gente obter a nossa salvação, nós pagamos caro. Caríssimo. Tá? Ser limitado a muita coisa, né? Está
pagando um preço. Porque tudo vem de graça. Ali está falando que você recebeu de graça. Mas você tem que cumprir alguma coisa. Nós temos que cumprir alguma coisa. Porque senão nós não vamos obter a nossa salvação. Então vamos lá. Jesus estabeleceu uma diretriz para guiar seus discípulos quando fossem pregar as boas, o quê? As boas novas de graça. Recebeste, de graça dai. Por Deus ter nos coberto de bênçãos, devemos conceder generosamente uma parte do nosso tempo, de nosso amor e de nossas pessoas ou semelhantes. O que é isso, irmãos? Nós precisamos o quê? Tirar tempo para ler a Bíblia. Primeiro passo, né? Porque como é que Deus vai falar comigo? Eu lendo a Bíblia. Como que eu vou falar com Deus? Orando. É as duas formas, né? Não precisa colocar, não, Natan. Lá em Romanos 8:26, lá fala que nós não sabemos orar. Quando fala lá gemidos inexprimíveis, que está lá no texto, é uma linguagem que Jesus tem com Deus. Agora, a nossa linguagem com Jesus é outra linguagem, né? Então, quer dizer, eles têm uma outra comunicação. Eu me lembro quando eu trabalhei na Ferteco, é lógico que eu estou falando idiomas. Aí puseram um alemão trabalhar comigo lá, fazer estágio, e ele fumava muito, era aquele cigarro Marlboro. Na época a gente não ganhava tão bem para comprar um cigarro caro daquele, né? E toda hora que ele levava a mão no bolso, eu pedia ele um cigarro. Aí, passados uns dias, ele estava conversando com um outro alemão, um outro chefão nosso lá. Ele falou assim: ora, Oma Chihoa. E eu fiquei com aquilo na cabeça: Chihoa, que Chihoa é isso? Aí, quer dizer, ele não quis me chamar na nossa linguagem, para mim não saber o que era. Mas aí eu vou procurar saber. Tem um senhor que mora lá no nosso bairro, Sonibaldo, ele fala uns 5 idiomas. Eu falei com ele: Sonibaldo, o que é Chihoa? Ele falou: onde é que você aprendeu isso? Eu falei: não, porque o Olívio Rebalo estava conversando com o Sorripe e me chamou de Chihoa. Aí eu até fiz um agrado para ele, até dei um sorriso para eles. Aí ele falou: ô Zé Castro, Chihoa é pidão, é quem pede muito. Aí eu falei: é o cigarro que toda hora eu peço a ele. Quer dizer, o serrote, né? Filão. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a nossa linguagem é uma, a linguagem de Jesus com Deus é outra, né? Porque a Bíblia, ela dá a entender muitas coisas aqui dentro, que é o quê? É idiomas, tá? Porque tem coisa, irmãos, que a gente, às vezes, até no nosso orar, no nosso pregar, a gente entristece até o Espírito Santo. É bíblico. Coloca para mim, por favor. Efésios 4, 29 e 30. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, sim ou não? De jeito nenhum, né? Será que a gente está fazendo o que está ali? É a Bíblia que está falando, do gênero, eu não. Efésios 4, 29 e 30. Isto. Justamente o que o pastor pregou aqui, graças a Deus, né? Pela palavra, está coincidindo com o nosso estudo, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe, gente? A pessoa está profetizando as coisas na vida dos outros, sendo que Deus não mandou ele falar nada. Ali, até falsos profetas, as pessoas falam palavrão, né? Mas só a que seja boa para a necessária edificação. Eu vou ficar perto do irmão Lauro só falando de futebol com ele. Ué, Zé Carlos, nós temos meia hora, nós estamos conversando, você não falou nada de Deus ainda para mim, você está falando só de futebol, né? Pastora Clarice com a irmã Alessandra, só falando de novela, ué, você não falou nada de Deus para mim ainda, né? Não, está errado, é isso que está falando aqui, né? Tá, a fim de que ministres graças aos que a ouvem. O que é você ministrar graça? Igual nós estamos falando da graça aqui, né? Eu sei dar uma palavra de conforto,
Ô, irmãos, eu tenho uma saudade de um irmão, ele mora lá no Murtim, ele trabalhava no Correio. Toda vez que ele ia na minha casa, no meu bairro, ele deixava um versículo bíblico para mim. Que saudade desse irmão, que coisa bonita. Eu peguei um vício, acho que até de lixeiro. Às vezes eu estou andando assim, um pedacinho de papel, você acha até alguma coisa, um versículo, alguma coisa. Que coisa bonita, né? Vamos lá agora, o importante agora, o 30. Olha lá. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes o quê? Selado. O que é selado? Marcado, né? Para o dia da redenção. Agora que veio da correção. 31. Aí. Toda amargura, olha lá a correção. A cólera, a ira. Aqui. O que está escrito ali? Gritaria. Tá. E blasfêmias sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Por que isso ali, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele tem emoção. Ele é sensível. Ô, Espírito Santo! O que é isso? Está falando para mim não gritar? Eu vou gritar. Eu vou pregar aqui com raiva. Não, nós não podemos fazer isso. A gente tem que ter o cuidado. É tão gostoso, irmão, quando você vai ler a Bíblia, você ora primeiro, né? Humilha. O que é humilhar? Telefonar para o céu. Qual que é o número do céu? 00. Efésios 3,14, né? Por essa causa eu dobro os meus joelhos. Qual que é a causa? De eu aprender um pouco mais a palavra de Deus. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa aí, irmãos. Amém? Evangelho de João 1, 16 e 17. Evangelho de João. Porque, na verdade, muitos falam na roça, não é que é, Lauro? Se grita o alheio, porco não morria, né? Não é isso? Evangelho de João, isto. Pois todos nós recebemos da sua plenitude. O que é plenitude, gente? É uma coisa plena, é uma coisa extensa, uma coisa igual, né? E graça sobre graça, é o que nós estamos falando. 17. Porque a lei foi dada por meio de quem? Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus. Então ali, já está fazendo o dividendo. Ou seja, Moisés fez uma coisa e Jesus fez outra coisa, né? Por exemplo, lá na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem uma função, né? Então, quando a gente vem para o Novo Testamento, ali já se passa a ser um só. Evangelho de João 1, né? Lá fala o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Por que ele habitou entre nós? Aí ele passou a ser só um. É o 3 e 1 que eles falam. É isso? Então, a graça e a verdade, o amor e a fidelidade de Deus, que são infalíveis, são aspectos da natureza de Deus, que ele usa para lidar conosco. Moisés enfatizou a lei, a justiça de Deus, enquanto Jesus Cristo, a misericórdia, o amor, a fidelidade e o perdão de Deus. Moisés foi o preceptor da lei, enquanto Cristo veio para cumprir a lei. Por que ele veio para cumprir a lei? Mateus 5,17. É uma palavrinha que ela é até um pouquinho difícil, né? Mateus 5,17. Diz assim: não penseis que vim destruir. Essa tradução já está até traduzida já, né? A lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir.
Tem outras Bíblias que falam abirrogar. O que é abirrogar? É cortar. Então ele não veio fazer isso, ele veio cumprir. Porque muita gente diz assim, é porque a lei foi abolida. Foi? Quem acredita que a lei foi abolida? Acredita, Fernando? Claro que não. Então pode matar e pode roubar. Ué, não foi, não é verdade? Então por isso que a gente precisa entender certas coisas da Bíblia, irmão, né? Porque tudo que está lá no velho está se cumprindo aonde? No novo, não é isso? Então não foi abolida a lei. Para começar, gente, as leis de Deus, elas são o quê? 600 e quanto, Nilza? E 13. É o total de ossos que a gente tem no corpo, né? Então, é muitas leis para a gente cumprir, né? Só para nós fecharmos aqui, bom, a graça oferecida gratuitamente a todos. Vamos só ler uns 2 versículos aqui. Isaías 55. Só para nós fechar isso aqui. Vamos ver como é que essa graça aí, ela foi oferecida gratuitamente. Isaías 55. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Que diz assim: vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinde, vinho e leite. 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Que texto bonito é isso aí, né? Porque, na verdade, irmão, Deus não mandou nós comer nem peixe, nem carne, não. Tá? Ele mandou nós comer cereais. Está lá em Gênesis, né, 2:9, por ali fala isso, né? Então, quando está falando disso aqui, o que ele quis dizer? O alimento custa dinheiro, dura pouco, e só atende às nossas necessidades físicas. Deus, ao contrário, oferece-nos gratuitamente o alimento que nutre a nossa alma. Mas como podemos obtê-lo? Aproximando-nos, ouvindo, aí no versículo 2 está falando isso, né? Buscando e invocando a Deus. Versículo 6, por favor. Verso 6. Como é que nós vamos buscar a Deus? E diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu irmão, o que está perto de Deus? Você está perto da palavra dele. É você estar junto com um irmão, você pode falar, isso aqui é cristão, não cristão, né? A pessoa que na casa dele é uma coisa, na igreja é outra. Os próprios vizinhos falam mal de você. Não, mas aquilo é da sua igreja, aquilo é assim, assado. Fica pregando mentira para os outros, né? Fala no bairro que é isso, que é aquilo, né? Não pode fazer isso não, irmão. Você tem que ser uma pessoa uniforme. O que eu sou na igreja, eu sou na minha casa. O que eu sou perto da minha esposa, eu sou perto de qualquer uma. Tá uma aqui, ó. Nós viajamos para Vitória, foi do meu lado. A minha esposa com a minha neta lá na outra posição. Não, é no meu ombro. Verdade ou não foi? Dó mesmo. Só não vou falar que arroncou. Então, gente, quando você é perto da esposa, você tem que ser longe dela também, ué. Você tem que ser uniforme. Você falar a mesma língua. Como que eu vou falar de Deus para os outros, que eu sou isso, que eu sou aquilo, sendo que eu não sou? Só tem um lugar na Bíblia que você vai achar 7 eu sou, né? Porque, na verdade, lá em Êxodo 3,14, aí ele fala assim, que o povo diz que eu sou, né? Aí quando você vai lá para o Evangelho de João, você acha o 7 lá, o 7 eu sou. Então, irmãos, essa graça aqui que está falando, e a salvação, ela é o quê? Ela é divina e oferecida gratuitamente, mas para alimentar a nossa alma, devemos recebê-la com entusiasmo. Sem este alimento, perecemos espiritualmente. Tão certo quanto morremos,
fisicamente e não nos alimentamos cada dia. Então, nós precisamos ter essas qualidades aqui, para quê? Para que a nossa salvação, ela seja o quê? Genuína e garantida. Amém? Na próxima aula, nós damos sequência nisso aqui, que o estudo está até gostoso. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Senhor, nos permita, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter mais aptidão em lermos a sua palavra, em lermos, Senhor, o que o Senhor mandou escrever. Senhor, nos ajuda, fica conosco, tem misericórdia das nossas falhas, das nossas fraquezas, e nos ajude, Senhor, a ser mais estudante da sua palavra, porque o Senhor é para ser adorado, glorificado e estudado. Amém? Bom dia, que Deus abençoe.